Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão, amigos, irmãos de Brasília, de todas as capitais. Espero que vocês estejam bem, né? Os noticiários estão trazendo notícias meio complicadas de algumas coisas que estão acontecendo. Se proteja, se guarde tua família. É momento de comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, né? E se posicione sim, né? Com ordem e decência, né? E proteja a sua vida de tudo, tá, querido, né? A palavra de Deus é um escudo e broquel para todos aqueles que a buscam. Amém? E nós estamos falando de estar acima, experimentando uma vida elevada. Nós falamos da primeira etapa, né, que é permanecer na poderosa mão de Deus. E agora nós vamos falar sobre permanecer sobre a graça. A graça é o amor e a bondade avassaladora de Deus, manifestada a nós na pessoa e na obra de Jesus Cristo e no Espírito Santo. Quando recebemos Jesus, confiando na sua morte e a ressurreição em nosso favor, entramos debaixo da influência da graça de Deus. A essa altura não estamos mais tentando ser justos com base no nosso desempenho ou na nossa perfeição. Entendemos que não seríamos capazes de salvar a nós mesmos, não é verdade? Tentando cumprir a lei, mas que tínhamos de contar com a graça de Deus. Então nós sabemos que a graça é o amor de Deus, né? E a bondade de Deus transbordante através da pessoa de Jesus, do Espírito Santo na nossa vida. A graça de Deus que nos salva também nos capacita a viver vitoriosamente nesta vida. Isto é, capturando na declaração total da Bíblia, né? Lá o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz, Romanos 6, do 14 ao 15, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum, né? Então está claro de que a graça não é uma permissão divina para fazer o mal. Em vez disso, ela é a capacitação divina para fazer o que é certo. O cristão nunca se destinou a ser um escravo do pecado. A lei colocou as palavras no padrão de Deus, mas ela não deu ao homem o poder para vencer o pecado. Ela apenas definiu o pecado e revelou ao homem de que ele era pecador. Amém? Então a graça de Deus entra em nossas vidas, na minha e na sua vida, através de Jesus. Ela não apenas nos liberta da penalidade do pecado, como também nos capacita a nos erguermos vitoriosamente acima do poder do pecado. Não somos mais escravos do pecado. O apóstolo Paulo explica isso em Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifesta salvadora a todo homem, educando-o para que, renegadas impiedades e a paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo, piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo, seu zeloso de boas obras. Existe uma elevação que acontece na vida de cada um de nós quando estamos sob a influência da graça de Deus. Não apenas recebemos a salvação, mas também somos ensinados a viver de maneira justa. Somos, inclusive, direcionados a colocar os olhos no retorno glorioso do Senhor Jesus. Assim, estamos sobre a graça, nos coloca acima das circunstâncias. Amém, queridos? Então, a graça de Deus, ela opera nos elevando acima de toda circunstância. Nos coloca acima de qualquer circunstância. Então, um dia Paulo falou com o Senhor, porque ele estava apanhando, ele estava sofrendo perseguições, né? Essas coisas. E Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, né? Deus estava falando, Paulo, a minha graça te levanta e te coloca sentado comigo. Então, creia nessa graça. Pela fé, creia na graça, e você vai se ver assentado comigo acima de toda e qualquer circunstância. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós agora recebemos a graça na pessoa de Jesus e do Espírito Santo. E essa graça, através da vida de Jesus e do Espírito Santo, nos eleva acima de qualquer circunstância. E é pela fé.
A graça é pela fé, e a fé opera na graça. E agora, pela fé, nós nos vemos assentados com Cristo à direita de Deus Pai, acima de todas as dificuldades. Então, quando as dificuldades vier, você pode olhar de cima para baixo, porque você está sentado acima, ela está embaixo dos pés de Cristo, que somos nós, a igreja. A igreja está protegida, a igreja está guardada, ela está no envolutório da graça, ela está envolvida pela graça. E a graça de Deus, ela é esmagadora, porque ela é uma graça que traz um amor que guarda os nossos corações. E junto com esse amor vem o selo da graça, que é o selo do Espírito da graça. E agora nós estamos vivendo guardados, protegidos por essa graça, né? E acima de qualquer coisa. A graça de Deus nos basta, irmãos. Quando nós andamos pela fé, acreditando na graça, a graça na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, opera maravilhas. Que tal você dedicar a sua vida agora a um tempo de ações de graças e agradecer pela graça? Aleluia! Graças a Deus por isso. Viva pela graça, graça de Deus te basta. A graça faz você ser gentil, faz você ser educado, bondoso, amoroso, prestimoso, observador, né? Você vai ser santo, você vai ser curado e sarado, perdoado, redimido, próspero, abençoado e protegido. Olha só, e muito mais outras coisas. Amém? Amanhã nós vamos estar falando de você permanecer sobre a autoridade. É o terceiro ponto. Amém, queridos? Bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama em nome de Jesus, amém.